igreja, a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia reunidos para a gente louvar ao Senhor, adorar a Ele, orar, ler a Sua palavra. E eu queria convidar você para estar com a gente, apesar de estarmos aqui, alguns estarem em casa, outros no trabalho, mas que possamos juntos estar no mesmo propósito, no mesmo entendimento de que estamos aqui para louvar o Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido generoso, tem estendido a Sua mão sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, muito obrigado, Senhor, pela Tua grandeza na nossa vida, muito obrigado porque o Senhor não tem nos deixado desanimar, muito obrigado porque o Senhor não tem, ó Deus, deixado faltar, ó Deus, mas o Senhor tem sido um Deus presente, Tu tem sido um Deus que caminha conosco, Pai, e nós Te agradecemos por isso, Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelo Teu poder, louvamos o Teu nome, ó Deus, pelas Tuas muitas maravilhas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Te peço que o Senhor alcance cada vida, Senhor, que está participando desse momento, que está nesse momento de culto, de louvor, que cada um seja alcançado pela Tua mão, pelo Teu cuidado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Coração exultar.
aquela campanha que ela não pode parar. Temos pessoas dependendo disso, nossas cestas básicas. A igreja não para, gente. Então contribuam, deem com alegria o dízimo de vocês, as ofertas, porque as pessoas ficam muito felizes. É porque vocês não vêm aqui ver, mas que alegria é no dia que eles vêm aqui para poder pegar aquela cesta. Então nesse momento vai ficar nesse louvor, vai ficar na televisão de vocês a conta, esse QR Code para vocês poderem fazer ofertas de vocês. Não deixem de ofertar, tá? Te adoramos.
merecem, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia no nosso caminhar, para que a gente possa agradar, ó Deus, ao Teu coração, ó Deus, e agir conforme a Tua palavra nos ensina, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que delícia poder estar com vocês mais uma noite de domingo para a gente adorar o Senhor. E eu estava ali sentado pensando que no próximo domingo, dia 6 de setembro, nós estaremos realizando o nosso culto presencial, o retorno das nossas atividades presenciais aqui, e vamos ter esse culto com a ceia do Senhor. Vai ser uma bênção, e logo, logo eu não vou estar falando mais apenas para os bancos. Vamos ter pessoas aqui, além da equipe de louvor, obviamente, né, que está conosco, o pessoal que nos ajuda na parte técnica, e vai ser muito gostoso. Já naquele pré-retorno que nós fizemos, um pré-retorno de teste para poder testar aí os protocolos de segurança e toda a configuração aqui, não é, tanto da parte de áudio como de vídeo. Foi muito bom já ter algumas pessoas aqui, mas agora nós vamos então poder trabalhar com toda a nossa capacidade, observando obviamente todas as regras de distanciamento, de segurança, e vai ser uma festa, não é? Eu estou aguardando com bastante ansiedade esse momento de festa, de estar com vocês. E eu queria, sem muita demora, te pedir que você abra sua Bíblia aí comigo no Salmo de número 107. Salmo de número 107. Eu quero fazer essa leitura com você. Salmo de número 107, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, pelos ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou. E os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares
Os que fazem tráfico na imensidão das águas, que esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso e elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembléia do povo, e glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos, e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se, foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe com a leitura dessa palavra. E eu gostaria de introduzir essa mensagem dizendo que esse cântico dos Salmos, ele é um cântico que nos chama, nos convida a restaurar em nossas vidas a devoção a Deus. Devoção nada mais é do que aquele apego, do que aquele anseio por estar na presença desse Deus e, uma vez na presença dele, render graças, ou seja, agradecê-lo, reconhecendo a sua bondade, reconhecendo a sua misericórdia. Esse é um salmo que nos convida a restaurar essa devoção. E por que eu estou falando a respeito de restauração? Porque eu estou dizendo que a devoção precisa ser restaurada. Esse salmo, ele é um salmo ali do pós-exílio. Ele é um salmo composto quando o povo de Israel é liberto do exílio da Babilônia, de onde permaneceram ali 70 anos, e esse é muito tempo. É muito tempo. E à medida que o tempo passa e a situação se perpetua, o sofrimento se prolonga, a impressão, a sensação é de que houve da parte de Deus um abandono e aparentemente nada mais vai mudar. Mas quando aquele tempo ele termina, um tempo que Deus havia predeterminado, quando aquele tempo termina, e eu me lembro que o Salmo 126 ele marca exatamente o momento do término desse cativeiro e a libertação, e ele começa dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa língua se encheu de júbilo e a nossa boca de riso, e entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Então ali você percebe que com a intervenção ou com o agir de Deus, houve também uma restauração da devoção desse povo que havia sido abalada por esse tempo prolongado de dificuldade, de luta e de dor em suas vidas. E esse salmo ele começa nos chamando a restaurar isso.
Ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Ele está dizendo: vocês que estão sendo aí restaurados, remidos, digam isso vocês, rendam vocês graças a Deus, porque Ele é bom. Agora eu gostaria de que, uma vez que você já entendeu que esse é um convite para que a devoção seja restaurada na sua vida, eu preciso mostrar para você algumas causas que levam ao esfriamento da devoção. E é muito interessante perceber na estrutura do Salmo, ele é muito estruturadinho, né? Ele é bem estruturado. É interessante, porque num primeiro momento ele coloca a dificuldade e os problemas que o povo e as pessoas que servem a Deus enfrentam. E depois de descrever essa dificuldade, ele diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou. Essa é uma estrutura que marca, não é? Quando eles clamam, Deus ouve e os livra e os supre daquilo que eles estavam sentindo falta. E depois que ele faz isso, aí ele repete uma outra estrutura que é bem vista em todos os versos, ela vai se repetindo, que é: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então você percebe essa estrutura, então na sua angústia, você percebe essa estrutura: rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas com os filhos dos homens. Você percebe essa estrutura se repetindo durante todo o Salmo e sempre antecedida do relato daquilo que fez com que a devoção deles se esfriasse, se estagnasse. E aí nós observamos aqui, queridos, o verso de número 10, os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Aqui nós percebemos a razão desse esfriamento da devoção. Ele acontece quando a pessoa deliberadamente se rebela contra a palavra de Deus. Quando ela deliberadamente, por escolha própria, despreza o conselho de Deus, a direção de Deus para a sua vida. Toda vez que isto acontece, então ela, por decisão própria, sofre as consequências dos seus atos de ter se rebelado contra a palavra de Deus, de ter rejeitado, desprezado o conselho de Deus. Ela passa a sofrer as consequências de suas atitudes. Ela passa, de uma maneira muito clara, a experimentar angústia, a experimentar tribulação, a experimentar doenças, não é? Aflições, cadeias e todo o mais. E isso é uma coisa apenas para chamar a sua atenção das causas do esfriamento, dessa devoção, desse apego, dessa admiração, desse desejo por estar na presença de Deus. Ele começa quando você despreza, se rebela contra a palavra de Deus. Ele começa quando você despreza ali o conselho de Deus. Ele vai abrindo o espaço para você esfriar na tua devoção. Mas, queridos, eu só quero falar disso apenas para você entender o que te leva a esse esfriamento na devoção. Mas a estrutura do Salmo é de um convite a você restaurar isso na sua vida. Obviamente que para restaurar você precisa saber onde começou a queda.
E aí você precisa, então, não mais se rebelar contra a palavra de Deus, você precisa, então, não mais desprezar o conselho de Deus para a sua vida. Mas esse convite de Deus para restaurar aí a sua devoção, ele acontece de uma maneira muito, muito interessante. Eu queria notar algumas coisas com vocês aqui, porque o processo de restauração, ele passa também pela percepção ou pela experiência de algumas coisas um pouco desagradáveis. Olha o que diz o verso 4: andaram errantes pelo deserto, pelos ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. A rebelião contra a palavra, o desprezo em relação ao conselho de Deus, ele ocasiona na sua vida falta de direção. A pessoa anda, mas não consegue chegar onde deseja. Se você observar ainda o verso 5, famintos, sedentos, desfalecia neles a alma. Quando a pessoa ela não apenas fica sem direção ou sem atingir o seu objetivo, mas ela também não se satisfaz com aquela situação. Ela continua faminta e sedenta. E aí a gente ainda percebe no verso de número 6, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou de suas tribulações. Aí você percebe que também esse caminho de rebelar-se contra a palavra e desprezar o conselho leva a pessoa a um estado emocional de angústia, onde ela não tem mais prazer e alegria. Observe bem que eu dei a causa do esfriamento, e agora eu mostrei para você algumas consequências desse esfriamento da devoção. Mas é exatamente aí, no meio desta angústia, que o que acontece? A pessoa clama ao Senhor. É no meio dessa angústia que ela clama, é no meio dessa angústia que ela passa a buscar a Deus novamente, esse mesmo Deus contra quem ela havia se rebelado. Esse mesmo Deus contra quem ela havia desprezado o conselho. E aí, queridos, quando há uma busca desse Deus, quando há então esse primeiro passo no processo de restaurar a devoção, que é esse clamor que é levantado a Deus, o que acontece quando eles clamam? Verso 6, a parte B, disse que então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Aí então, a partir do clamor, vem o livramento de Deus. Quando a devoção ela é restaurada, quando o apego, a paixão, o anelo, o desejo por Deus é restaurado e ele se manifesta no clamor, aí Deus começa a entrar com o livramento. E essa também é uma estrutura que a gente vê repetidamente aqui nesse salmo. No verso 6, ele os livrou das suas tribulações. Aí no verso 14, tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. E aí você continua. No verso 19, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. E aí depois a gente vê isso ali no verso 28, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os tirou das suas tribulações, fez cessar a tormenta. Olha que coisa maravilhosa. Você vai observando isso se repetindo. O povo clama, Deus vem e livra.
A gente percebe livramento nessa primeira estrofe, e na segunda estrofe a gente percebe que Deus entra com cura, porque no verso 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, a palavra que traz cura daquilo que lhes era mortal. Você vê Deus entrando também com cura, você vê Deus ali trazendo, livrando-os da morte, diz aqui o texto, muito provavelmente, porque diz o verso 18 que a sua alma aborreceu toda sorte de comida, não conseguiam nem comer. E chegaram às portas da morte e Deus os cura disso. Você vê que como as trevas, o pecado, a desobediência, a rebelião é capaz de tirar de nós até mesmo o prazer de comer. Por favor, você aí que está acima do peso, não vai querer pecar para poder perder o gosto pela comida não, viu? Não faça isso. Por favor, não faça isso. Essa dieta não é de Deus, não. Isso não vai dar certo, entendeu? Não faça isso. É melhor você não pecar para chegar nesse estado aqui, só para emagrecer, não vale a pena. Bom, mas enfim, deixando a piadinha sem graça de lado, vamos voltar aqui para o texto bíblico. Nessa segunda estrofe a gente vê Deus entrando com cura. E agora, a terceira estrofe, ela é interessante, porque a partir do verso 23 diz: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico, que é negócio, tá? Não é tráfico de drogas, não. Na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas na profundeza do abismo. Pois ele falou e fez levantar um vento tempestuoso que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias desfaleceram lhes a alma. E depois que eles clamam ao Senhor, no verso 28, no verso 29, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a bonança e assim os levou ao porto desejado. Eu quero notar aqui com você que quando eles clamam ao Senhor aqui, que o Senhor muda a sorte deles, o que acontece aqui? No primeiro momento eu falei que Deus traz livramento das cadeias, dos sofrimentos. Num segundo momento ele traz cura, mas agora nessa terceira estrofe eu vejo Deus trazendo humildade. Sabe por que eu digo Deus trazendo humildade? Porque esses que tomaram os navios para ir fazer comércio e entraram pelo mar, você não vê necessariamente algum tipo de pecado neles aqui, que tenha causado neles aquele tipo de sofrimento, não pelo menos de maneira explícita, mas implicitamente você vê a arrogância do homem de achar que consegue dominar todas as coisas. Você vê a arrogância do ser humano de achar que ele tem o controle sobre tudo, que ele domina tudo, ele é capaz de velejar, ele é capaz de decidir, eu vou sair daqui e vou chegar lá, como se ele tivesse controle sobre todas as coisas. E quando nós vemos que Deus é quem, pela sua palavra, fez levantar um vento tempestuoso e as ondas do mar sobem, o homem não tem controle nenhum sobre isso. E diante dessa situação de completo descontrole sobre as forças da natureza, o homem se vê abatido, se vê angustiado, ele vê a sua alma desfalecendo e todo aquele conhecimento, toda aquela arrogância, toda aquela soberba, todo aquele orgulho de achar que ele pode, simplesmente desaparece quando ele se vê diante da força do mar, da força dos ventos, quando ele se vê completamente impotente diante da magnitude da natureza. Esse homem se torna humilde, e na sua humildade ele clama ao Senhor, porque reconhece que o único que tem poder sobre todas as coisas é Deus. E é isso que eu quero dizer para você.
A tua devoção, ela é restaurada quando você se coloca humildemente diante de Deus. Afinal de contas, quem se rebela contra Deus se acha superior. Quem despreza acha que não precisa do conselho de Deus. E é essa arrogância, essa soberba que precede a queda do homem. E a Bíblia diz que Deus, Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste o soberbo. Ele conhece o soberbo de longe. Então nós vemos aqui que na restauração da nossa devoção, nós precisamos passar pela humildade. E muitas vezes são as circunstâncias que Deus permite no nosso entorno que vão nos colocar na condição de humildes diante dEle. Amém? E continuando aqui, eu quero caminhar para o final da análise desse salmo, que obviamente não vou analisar todas as nuances que ele traz aqui. Mas eu quero que você perceba comigo o seguinte. Nós vemos Deus trazendo humildade para o homem nessa questão do mar. Mas nós vemos também ali no verso 33, Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Depois, converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu ali os famintos, os quais edificaram uma cidade em que lhe habitassem. Mais uma vez, a gente está vendo a soberania de Deus que coloca o homem numa condição de humildade diante dele. Mas eu quero agora observar aqui uma outra coisa. A partir do verso 41, não é, que diz assim: mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda a parte fecha a boca. Nesse convite para restaurar a nossa devoção, eu percebo que Deus também quer, de certa forma, mediante esse processo de usar todas as circunstâncias ao nosso lado para tratar conosco, Ele quer também restaurar, a partir da nossa devoção, o nosso testemunho. Esse testemunho é um testemunho interessante, porque é aquilo que Deus faz, que é levantar da opressão o necessitado para um alto retiro, lhe prosperar a vida com tudo aquilo que ele necessita. Isso se torna um testemunho vivo da graça de Deus, da ação de Deus, do poder de Deus sobre a vida daqueles que clamam a Ele, que dependem dEle, que cultivam a sua devoção a esse Deus maravilhoso. E isso se torna um testemunho, porque aqueles que são retos, aqueles que são apegados à justiça, à graça e à misericórdia, que são afetos às coisas de Deus, esses veem isso e se alegram. Mas o ímpio, aquele que costuma zombar, aquele que costuma fazer chacota, aquele que costuma de tirar sarro, de ficar questionando: e aí, o teu Deus, onde está? Você não é servo de Deus? Por que você está nessa situação? Esse, na hora que Deus age na sua vida, ele fecha a boca. Ele não é capaz de dizer nada. Tamanha é a evidência da ação de Deus. E é por isso que o verso 43 termina dizendo: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor, e considere também, como nos diz o verso 1, considere também a bondade do Senhor. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você o seguinte: esse salmo está nos convidando a restaurar a nossa devoção, porque Deus é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre, e porque ele ouve o teu clamor quando você está angustiado. Deus é bom, ele é misericordioso e ele escuta a tua oração. E Ele quer hoje restaurar a tua devoção a Ele. Amém?
Ele quer trazer livramento na sua vida. Ele quer poder trazer cura daquilo que é mortal para você. Ele quer colocar você numa condição de humildade diante do poder que Ele tem de controlar todas as coisas. E Ele quer fazer da sua vida um testemunho. Um testemunho do que Ele é capaz de fazer na vida de um pecador que se arrepende, de um pecador que escolhe dedicar a sua vida a Ele. E eu espero que você hoje tome a decisão de restaurar a devoção a esse Deus na sua vida. Não importa o que você fez. Aqui a gente tem gente rebelde, aqui a gente tem gente que desprezou, aqui a gente tem pessoas descritas nesse salmo que passaram por cadeias, por prisões, tribulações, angústias. Gente que viu a vida por um fio diante da magnitude das ondas do vento no mar. Gente que encarou a tormenta, gente que encarou a fome, a seca, o deserto, gente que viu de tudo por conta dos seus próprios pecados, por conta de sua própria maldade, mas todos esses, quando clamaram a Deus, quando deram um passo na direção da restauração de sua devoção a esse Deus, eles foram ouvidos por Ele, porque Ele é bom. Você pode ser muito mal, muito ruim mesmo, você pode não valer nada, mas Deus é bom. E Ele te ouve, Ele responde a tua oração. Você pode ser esse, implacável, sem misericórdia nenhuma, mas Deus é misericordioso e a misericórdia dele dura para sempre. Talvez você caiu tantas vezes, talvez você esteja caído agora. Clame a Ele, dê o primeiro passo na restauração da tua devoção, do teu relacionamento, da tua intimidade com Ele, e você vai ver Deus agir poderosamente na sua vida. Eu quero orar por você. Se você puder aí, onde você está, curva a sua cabeça, vamos orar um pouco. Pai, eu quero clamar por todos esses que estão nos ouvindo agora, todos esses que escutaram essa palavra sobre restaurar a nossa devoção, restaurar o nosso altar, o altar de Deus em nossas vidas. Eu quero orar para que eles sejam impactados agora, ó Deus, e que o Senhor escute a oração, o clamor que brota no coração, nos lábios de cada pessoa que está nos ouvindo agora. Esses que estão aí, ó Deus, caídos na rebelião, esses que desprezaram a Tua palavra, esses que estão sofrendo as consequências graves da sua maldade, do seu pecado, ó Deus, esses que estão clamando agora, vem com libertação, Senhor, vem com cura, vem trazendo humildade para a vida deles, vem transformando essas vidas, a fim de que eles se tornem um testemunho que glorifique o Teu nome. Restaura-os, Pai, coloca-os novamente de pé, e que eles possam render graças ao Senhor, eles possam reconhecer a Sua bondade, que eles possam reconhecer as Tuas maravilhas, que eles possam reconhecer a Tua misericórdia agora. Pai, eu quero orar para que, em nome de Jesus, toda mentira que o diabo está soprando no ouvido deles agora, dizendo: olha, você não merece, você não é digno, olha o que você fez, o que você aprontou, você deu as costas, olha como imundo, como indigno você é, Ele não vai te ouvir, Ele não quer saber de você, isso é mentira. Essa palavra nos diz que quando nós clamamos, o Senhor ouve. Um coração quebrantado e contrito Deus não resiste. E eu oro, Pai, para que esses que estão quebrantados agora, que o Senhor os escute e os visite, toque na vida deles de maneira poderosa agora, para a glória do Teu nome. E assim, Pai, nós queremos todos juntos agora louvar o Senhor, render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Queremos dizer isso em alto e bom som, a plenos pulmões: o Senhor é bom. Recebe agora, Pai, o nosso louvor.
Recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. E eu só quero dizer algo bem rápido para vocês. Domingo que vem, dia 6, às 10h30 da manhã, nós teremos aqui o nosso primeiro culto presencial, retornando com as nossas atividades aí no domingo. E você é nosso convidado para estar nessa manhã conosco para esse culto de ceia. Escolhemos fazer no horário da manhã, até para facilitar para aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, para que elas estejam aí também por questões de segurança, não é? Então, no próximo domingo, o link da Escola Bíblica Dominical vai ser liberado às 9h em ponto.
E às 10h30 nós temos o nosso culto presencial aqui. Ok? Entenderam isso? A escola dominical continua online. Às 9 horas da manhã você vai assistir aí na sua casa. Ok? Às 10h30 nós vamos ter o nosso culto presencial aqui com a ceia do Senhor. Tá certo? Você não vai precisar se inscrever, porque a gente tem assento suficiente aqui. Fique tranquilo, né? Apenas vamos respeitar todos os protocolos de segurança, distanciamento de 1,5 metro de cada pessoa. Você, para permanecer aqui, vai ter que usar máscara. Os bancos vão estar aí sinalizados, onde você pode sentar, onde não pode. Tem álcool gel. Vai ser medido a sua temperatura lá na porta, e se você tiver com acima de 37,5, você não vai permanecer no local. Se tiver febril, você vai precisar voltar para casa, né? Então recomendamos que as pessoas vulneráveis aí permaneçam em casa. Você não está proibido de vir não, mas é bom que você fique em casa, não é? É bom que você fique em casa. Então temos aí todo um protocolo escrito que a gente já distribuir, vamos vincular mais uma vez. Talvez antes do culto eu grave aí um videozinho, né, para vocês verem como é que vai funcionar tudo aqui. É um tutorial para você poder estar conosco, né? Vai ser muito, muito legal. Outra coisa que eu tenho para dizer de uma maneira muito rápida, eu quero agradecer a todos vocês que contribuíram conosco para a arrecadação das cestas básicas. Hoje, mais cedo, nós fizemos aí a distribuição, pudemos abençoar muitas famílias. Muito obrigado a você que com muito sacrifício tem ofertado. Eu peço que Deus supra todas as tuas necessidades e te dê condições de continuar a ser cada vez mais generoso. Também quero agradecer a todos os membros da igreja que têm sido fiéis, contribuído aí nos dízimos, nas ofertas, também as ofertas para missões. Graças a Deus, nós temos cumprido com os nossos compromissos, e eu louvo a Deus pela sua vida, porque você não tem deixado de contribuir. Amém? Eu acho que são esses apenas os avisos, né? Tá tudo certo. Que coisa boa. Então eu queria que você aí curvasse sua cabeça. Eu vou fazer essa oração final, e então o pessoal do louvor vai dar mais uma palhinha de louvor pra gente, mas já vamos estar aí encerrando, né, o culto dessa noite. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua presença, e porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E eu sei que a partir daqui não vai ser diferente, porque a tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. O Senhor sempre cuidou, sempre supriu, sempre nos livrou, sempre nos guardou, e não vai ser diferente. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens sido esse Deus Emanuel, esse Deus presente. Abençoe a vida de todos esses que estão nos ouvindo, que ouviram essa palavra de restauração, que os chama novamente a uma devoção, um relacionamento contigo. Oramos para que eles tenham o privilégio de estar conosco a partir do próximo domingo, para que presencialmente possamos adorar o Senhor nesse lugar. Pai, leva-nos, ó Deus, em paz, seja lá o que formos fazer durante essa semana, que seja uma semana de paz. Eu oro para que o Senhor traga para casa esses que estão no trabalho, abençoe os que já estão em casa, com essa paz, com essa alegria que vai além das nossas expectativas. Nós oramos assim, certos de que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo e o poder do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E você pode dizer, igreja, amém e amém. Você que está em casa, em quarentena aí com os teus familiares, você pode dar um abraço gostoso quem está perto de você, que não tem problema nenhum. Que Deus te abençoe, e a gente se vê próximo domingo.